escorregamentos da terra, não sei o quê, que desce e ali não havia rio. Aí um detalhe importante, quer dizer, onde caiu isso aí, por exemplo, na rua Casimiro de Abreu não tem rio, porque é lá em cima, e desceu. Mas agora não, desceu pelo rio, Santo Antônio, isso, não sei o quê. Aí eu te pergunto o seguinte, independentemente desses locais que a gente já sabe de antemão, que estarão sendo, quer dizer, deverão estar sendo impedidos de se criarem ali novas residências, né? Aí eu pergunto, que tipo de providência a Câmara Municipal pode indicar ao prefeito, né? Ou criar uma lei que exatamente diga que nesses locais será impossível construir, sob pena de aquele que quiser construir vai ter demolida a sua construção pela prefeitura. Isso pode acontecer? Na verdade, a Câmara não pode criar, né, essa obrigação ou essa proibição. O que a Câmara pode fazer é votar, né, quando essa determinação vier do prefeito. Ou seja, a iniciativa da lei é do prefeito. Mas você pode indicar ao prefeito. A gente pode indicar. Certo. Eu tenho trabalhado muito, Fernando, dentro do âmbito do plano diretor. Né? Certo. Por quê? O plano diretor, não só do ponto de vista orçamentário, ele está na raiz do orçamento, mas além disso, como o próprio nome já diz, é aquele plano que tem a incumbência ou a função de direcionar a cidade pelo menos para os próximos 8, 10 anos. Né? Então, mas agora com esse fato acontecido, o plano diretor, acho eu, vocês vão, quem edita, quem pensa, não sei o quê, essas pessoas, os institutos que andam por aí, que ajudam, os CIVs, mas não sei o quê, vai ser necessário de alguma forma que haja um reestudo para que haja nesse plano diretor os locais onde seja possível a edificação. Eu acho até, Fernando, que isso tem que ser encarado primeiro como prioridade de governo. Porque se isso for encarado como prioridade de governo, às vezes são ações que a própria prefeitura, a gente sabe que carece de corpo técnico para fazer os estudos e apontar essas determinações. Com a dificuldade que você, vereador, não pode criar uma lei dizendo à prefeitura que ela precisa ampliar o seu corpo técnico, que ela vai ter que fazer um concurso. Exatamente. E aí atrapalha, porque você não pode criar despesa. Exatamente. Tem que ser por indicação. Negócio. Então, se a gente você for fica olhar amarrado. Hoje, exatamente. Se a gente for olhar hoje, por exemplo, para a estrutura da prefeitura, a gente vai ver que a Defesa Civil não tem uma estrutura adequada para dar conta da cidade como um todo. A Secretaria de Meio Ambiente não tem estrutura adequada. A Secretaria de Obras não tem. A Habitação não tem. E por aí em diante. Às vezes está sendo gasto muito dinheiro sendo jogado fora, porque não está sendo bem gasto. E os técnicos que a gente necessita... O resultado não aparece, aquele resultado não aparece. Exatamente. Né? Então, o que eu vejo, Fernando, é que os governos têm que colocar como prioridade a questão do planejamento e a gestão pública profissionalizada. Né? O que é isso? Se eu hoje não tenho um corpo técnico capaz de fazer os estudos na cidade e me apontar aonde estão os maiores riscos, aonde estão os maiores problemas, eu tenho que prever verba ao longo do ano para contratar pessoas, mas aí você me desculpe, para poder... Mas aí você me desculpe, então isso pelo menos neste orçamento que passou a vigorar a partir de 1º de janeiro, foi votado no finalzinho do ano, as verbas que foram alocadas para esse efeito de meio ambiente, não sei o quê, são verbas pequenininhas, pô. São nulas. Nulas eu não diria. Quase nulas, praticamente. Né? Agora, porque não dá para fazer nada. Exatamente. Quer dizer, você teria ali, por exemplo, no meio ambiente, tem uma verba lá, mas essa verba, se bobear, você depois vai usar para fazer pagamento do pessoal que trabalha. Quer dizer, e aí? Tá, aí a gente vai, o custeio está feito. Cadê o investimento? É isso aí. É esse que é o problema que está acontecendo? Exatamente. Infelizmente, a gente não vê a cidade com capacidade de investimento. Quer dizer que a gente pode contar com o Partido Verde, com você, talvez até com outros partidos, exatamente esse tipo de cobrança que venha em si. Quer dizer, custeio é custeio, investimento é investimento. Então vamos definir melhor no orçamento
O que é custeio e o que significa investimento. Agora, nesse investimento, o que a gente imagina que esse dinheiro vai ser gasto em quê? Vai investir em quê? Vai investir na melhoria da estrada que liga o Vale do Cuiabá e Itaipava, vai aumentar não sei o quê para evitar que na cheia do rio a estrada seja invadida, alguma coisa nesse sentido. Tudo isso é válido. Agora, isto é investimento. E não tem que ser com dinheiro novo, porque o grande problema que a gente tem aqui é o danado do dinheiro novo. Exatamente. Não sei se você concorda comigo. Concordo. Então, quando tem aquela pinta do dinheiro a fundo perdido, mas que felicidade, né? Mas eu acho que não pode ser assim. Você tem que ter uma previsão disso aí. Hein? Hoje, Fernando, a carga tributária que é incidida, né, sobre o cidadão é uma carga muito alta frente à pouca eficiência que a gente tem do poder público. A grande verdade é essa. O que a gente percebe, quando eu converso com empresários e com cidadãos de uma maneira geral, eu percebo exatamente isso. Onde o cidadão fala assim, Tiago, se eu estiver observando que a gente tem um transporte de qualidade, tem saúde de qualidade, tem estradas, né, uma boa infraestrutura, educação, segurança, eu não acho que aquilo que eu estou pagando não é nem muito não, eu acho que vale a pena. Mas o problema, o que dói, é a gente pagar um imposto altíssimo e não ver isso voltando para a sociedade de uma maneira geral. Hoje em dia eu já tenho visto nos carros, eu apoio a dieta do impostão, que é uma coisa que foi criada pela Firjan, parece pela Fiesp também, que é a Federação das Indústrias do Rio, Federação das Indústrias de São Paulo e também do Centro Comercial do Rio. Tem um negócio desse. Por quê? Porque esse dia eu fiquei vendo uma matéria, que eu até publiquei também na revisão petropolitana, que tem mercadorias que o imposto alcança 60% do preço. Gente, isto não é mais tributo, isto é expropriação. É apropriação, né? Confisco, falando isso aí, né? Entendeu? Exatamente. Quer dizer, você está vendendo alguma coisa, você está sendo confiscado. Coisa de louco o negócio desse, não dá para entender. É verdade. Então, por isso que eu digo assim, seria muito importante, Tiago, que houvesse da sua parte, que você é o vereador do PV. Sim. Você é líder de você mesmo, quer dizer, Sim. líder da bancada, né? Sim. Agora eu digo assim, politicamente falando, você acredita que em outros companheiros seus, não de bancada, mas de vereança, que você poderia contar com eles para encetar uma campanha dessa de dizer ao governo municipal, que por sua vez vai dizer ao governo estadual, que vai transferir para o governo federal, essas coisas que nós estamos precisando? Eu acho que sim, Fernando, mas eu acho que a gente só vai conseguir exatamente acelerar esse trabalho, ou talvez chegar próximo do objetivo, cada vez com, vamos dizer, com a renovação maior, né, dentro da política, dos quadros políticos, trazendo exatamente sangue novo, oxigenando a discussão. Eu acho que isso é importante. É como a gente está falando aqui, eu vou citar um exemplo importante. Existia, já tramita no Congresso, né, na Câmara dos Deputados Federais, há muito tempo, a chamada Emenda 29. O que é isso? É uma emenda que obriga... Constitucional, emenda à Constituição. Que obrigaria o governo federal e o governo estadual a ter um limite mínimo de repasse aplicado à saúde, né, que hoje não é feito. Então, se você olhar o orçamento, por exemplo, do governo federal, talvez em torno de 6% a 8% seja aplicado na área de saúde. Se você for olhar o orçamento do governo estadual, menos de 3%, 4%, no caso do Rio de Janeiro, é aplicado em saúde. E aí o município, quando você olha para o orçamento, que tem a obrigação de 15%, hoje aplica 30%. Porque está compensando mais que o dobro, compensando quem não aplicou. Para tentar compensar o governo federal e estadual, porque não estão aplicando. E mesmo assim não dão conta. É aquela política do você enxugar gelo, né? Mas atualmente o nosso prefeito tem como bandeira clara, desde o início, a prioridade na saúde. Ele então, seria o prefeito da saúde, né? Então mais de 30% do orçamento é destinado para a saúde.
né, eu não estou aqui defendendo que não seja, não. Eu acho que a saúde é prioridade, mas como todos os outros setores o são também. Agora, né? Tira uma fofoca aí, que dizem que essas unidades de pronto atendimento, as UPAs, né, que, por incrível que pareça, o governo do estado não está repassando verba para segurar o custeio das UPAs. Se isso é verdade, arranjamos aí um belíssimo presente de grego para a cidade. Na verdade, eu acho que isso aconteceu, pelo que eu acompanho, né? Isso aconteceu no primeiro mês, por problemas de documentação, mas logo depois essa coisa se regularizou. Já está regularizado. E a prefeitura vem recebendo regularmente os recursos. E está podendo, então, repassar aqui de direito aquilo que precisa receber, custeio, e também vai investir, não sei. Não, investir não seria o caso, porque o equipamento é novo. Sim. Mas tem que investir na compra de remédios insumos, e tal, insumos, né? Não tem jeito. Verdade. Agora, eu quero agradecer a dona Yolanda, do Capitão Paladino, que ela mandou aqui um negócio interessante. Estamos falando aqui da possibilidade da construção de casa, né? Ela diz assim, por que não fazer do espaço da antiga fábrica Dona Isabel um novo BNH? Um BNH, quer dizer, você fazer uma adaptação ali, não sei quantos apartamentos caberiam, mas seguramente ali vai caber apartamento a dar com porrete. Aí, aproveitando aqui a Dona Isabel, a gente podia falar em outros grandes imóveis que estão aí parados, abandonados, que podiam ser transformados até como forma de aproveitar essa possibilidade que o governo tem de ter que fazer essas casas. Então, pelo menos nesse instante, você tem a fábrica do Dona Isabel ali, até prova em contrário, não tem sofrido nenhuma catástrofe, nenhuma enchente, nenhuma, né? Não poderia ser uma boa ideia da Dona Yolanda? Eu acho sim, Fernando. Então, eu acho que a Dona Yolanda... dever de casa para você. Dona Yolanda, tá certo. Estou passando para ele tem que indicar isso aí ao prefeito, mas não, aí ele vai aproveitar e não vai indicar só a Dona Isabel, não. Diga quem mais que você vai poder aproveitar a ideia dela. Eu vou primeiro parabenizar a Dona Yolanda, mas, Fernando, eu acho que a Dona Yolanda tocou num ponto crucial, né? E isso, né, também está dentro da questão do plano diretor. Né? Então, isso é importante. Por quê? A Prefeitura, por exemplo, mandou o texto do plano diretor para a Câmara poder votar, e eu presido uma comissão na Câmara que está fazendo a avaliação desse plano diretor, que ele coloca a possibilidade do uso, né, de instrumentos como, por exemplo, o IPTU progressivo. O que seria o IPTU progressivo? Aquela pessoa que tem aquela fábrica e que ele está vendo que o entorno está crescendo, né? Se ele deixar a fábrica paradinha lá, ele não tem custo nenhum, só vai ter que pagar o IPTU e a fábrica dele só vai valorizando a cada ano, né? Se ele fizer qualquer outro tipo de investimento, ele vai ter que gastar mais dinheiro. Então, o IPTU progressivo, ele poderia coibir essa questão. Por quê? Ele faria com que, ao longo do tempo, enquanto aquele empresário, aquele proprietário não utilizasse o imóvel dele, o IPTU seria cada vez mais caro. E de tal forma que no final ele vai valer o IPTU o valor do imóvel. Exatamente. Agora, até possibilitando, né, se o proprietário não pagar, possibilitando que a prefeitura desaproprie o imóvel por não pagamento daquele imposto. Só tem uma coisa que eu vou te falar agora. Mas eu estou rindo aqui, porque essa história do IPTU progressivo, isso é antigo a dar com porrete aqui. Sabe por que eu digo isso? Porque eu me lembro do governo Paulo Monteiro Gratacós. Nós tínhamos na época um vice-prefeito que era, já falecido, que era o, meu Deus... Fadel? Não, Fadel foi prefeito. Não, eu digo antes, que era Luverci Fiorini. Então o Luverci foi incumbido pelo prefeito Paulo Gratacós de fazer umas reuniões na Associação Comercial, Industrial e Rural de Petrópolis. E eu, naquela oportunidade, fui chamado pelo Rotary Petrópolis Sul, do qual eu fazia parte, para como uma entidade para conhecer lá a coisa e tal. Então, o IPTU progressivo consta na Constituição Federal, está lá. Isso. Essa possibilidade existe. Isso. Muito bem. Só que tem uma coisa super engraçada, que às vezes as pessoas não se dão conta. É que havia esse artigo da Constituição
que falava do IPTU progressivo. Mas em seguida tinha assim, parágrafo único, lei complementar, entendeu? Dará, disporá os meios e modos pelos quais serão tratados e tal. Aí eu me lembrei assim, pois é, mas isso aí não vai funcionar nunca, porque tem senador aí... Isso daí foi que ano, Fernando? Desculpa. Foi em 1988, foi a Constituição, você não era nem nascido. Então eu vou te fazer um convite, que eu tenho certeza que você vai ficar surpreso. Mas se você acessar o site do Plano Diretor, que está no site da Câmara Municipal, né, é CMP, de Câmara Municipal de Petrópolis, .rj.gov.br. Você entrando no site vai ter o banner do Plano Diretor, você clica no portal do Plano Diretor. Se você clicar no texto do Plano Diretor, que a Prefeitura enviou para a Câmara para ser aprovado, você vai procurar lá num certo artigo, que agora não vou lembrar de cabeça o número, mas está escrito exatamente isso que você falou. Lei complementar. No ano de 2011. Está escrito lá, IPTU progressivo, parágrafo único, será feito a partir de lei complementar. Então, mas isso que eu disse naquela época, quando eu tive que me manifestar, eu disse, pessoal, só tem um negócio, porque tinha muita gente na reunião, eu quase apanhei por causa disso, porque eu disse assim, gente, quando o sargento Garcia prendeu o Zorro, essa lei complementar vai ser editada. Quer dizer, daquela época até hoje, vamos dizer que tenha sido em 90, nós temos só 21 anos, quer dizer, quase a tua idade, né? Sim. Entendeu? Sim. Então, eu digo assim, a gente cria os instrumentos, só que ao mesmo tempo em que você cria aquele instrumento, você cria também um antídoto dele. Exatamente. Porque tem que beneficiar, não o povo, mas beneficiar aqueles que administram. Aí, sabe o que aconteceu? Infelizmente a coisa teve que ser simplesmente cancelada, porque antes de mais nada havia necessidade de que que acontecesse a criação da tal lei complementar. Só que até ontem ela não veio, né? É verdade. Não é? É verdade. Agora, meu caro vereador, o pessoal está fazendo uma cara feia para mim aqui, dizendo que está faltando 3 minutinhos, eu quero te dar esses 3 minutos para você dirigir sua mensagem e terminar o programa, porque infelizmente esse programa é assim, é 1 hora de programa, mas quando a gente menos espera, acabou o programa. Isso é sinal de que é bom, né? Não sei. É sempre assim, tudo que é bom dura passa pouco. rápido, né? Dura pouco. Mas, Fernando, eu só quero te agradecer mais uma vez pelo seu carinho, pelo convite. Né? Mais uma vez eu quero aqui reafirmar, é sempre uma honra e uma alegria poder estar aqui presente. Você que eu sei que conhece já a minha família há muito tempo, né? Meu avô Deusiro, que está me olhando. Deusiro Antônio Damasceno. Exatamente. Onde ele estiver, eu sei que está aí abençoando e me iluminando. Né? E eu só quero te agradecer mais uma vez por esse carinho, por essa honra, e dizer que estarei, continuarei, né, como você bem falou, nesses próximos 2 anos de legislatura que ainda me restam, lutando, né, por aquilo que o povo escolheu, né, pelo que o povo quer, né, que o povo escolheu me elegendo, me colocando como representante na Câmara de Vereadores. E para finalizar, só quero fazer um convite a todos os seus telespectadores que acessem o meu site, que é thiagodamaceno.com.br, porque lá você tem acesso a todos os nossos projetos de lei, o nosso trabalho, os nossos projetos que são tocados pelo gabinete, né, as nossas ações, e aí inclusive com ferramentas para você poder se interar com a gente, falar com a gente, fazer uma crítica, mandar uma sugestão e poder dizer e acompanhar e fiscalizar o nosso trabalho.